Por milênios, a humanidade testemunhou a ascensão e queda de impérios colossais. Civilizações que se espalharam por continentes, moldando o mundo com suas leis, culturas e seus segredos. Roma, Egito, os vastos domínios dos mongóis, o Império Otomano e até mesmo o sol que nunca se punha do Império Britânico. Cada um deles guarda histórias obscuras. Hoje vamos desvendar esses mistérios, explorando as sombras que se escondem por trás da grandeza. No coração do mundo antigo, a águia romana estendia suas asas, projetando a sombra de um império que se acreditava eterno. Mas por trás da magnificência de Roma, pulsava um coração de escuridão. Imagine, se puder, a arena do Coliseu. O rugido da multidão sedenta por sangue ecoa pelas arquibancadas, enquanto gladiadores lutam com a fúria daqueles que não têm nada a perder. Fora dos muros da cidade, ao longo das estradas que cruzavam o império, erguiam-se as cruzes sinistras, exibindo os corpos dilacerados dos inimigos de Roma. Nero, o tirano de olhar vazio, observava as chamas consumirem Roma, as labaredas dançando ao som de suas melodias macabras enquanto acusava os cristãos. Os ecos da crueldade romana ressoam através dos séculos, um lembrete sombrio do lado obscuro da natureza humana. As areias do tempo sussurram segredos ancestrais, e em nenhum lugar esses segredos são mais enigmáticos do que nas terras do Egito Antigo. Ao longo das margens do Nilo, erguem-se os monumentos imponentes de uma civilização que desafiou os milênios. Pirâmides que perfuram os céus, hieróglifos que guardam sabedoria ancestral, e no centro de tudo, os faraós, governantes divinos que controlavam a vida e a morte. As tumbas dos faraós, repletas de ouro e tesouros além da imaginação, escondiam um segredo sinistro, a promessa de uma maldição terrível para aqueles que ousassem perturbar o sono eterno dos faraós. Dizem que a maldição de Tutankhamon, o jovem faraó, cuja tumba permaneceu intocada por milênios, se abateu sobre os arqueólogos que ousaram romper o selo sagrado. Doença, acidentes fatais, mortes prematuras, coincidências sinistras ou a vingança de um faraó scorned. A linha entre devoção e crueldade se torna tênue no Egito Antigo, um lembrete de que a busca pelo poder pode corromper até mesmo as crenças mais sagradas. As histórias de maldições e mistérios continuam a fascinar e a aterrorizar, ecoando através dos tempos como um aviso eterno. Das estepes da Ásia Central, uma tempestade se formava. Cavaleiros ferozes, guerreiros natos, unidos sob a bandeira de um único líder, Gengis Khan. Como um raio, o Império Mongol se expandiu, engolfando tudo em seu caminho, deixando para trás um rastro de sangue e terror. Cidades que por séculos se ergueram orgulhosas foram reduzidas a cinzas, suas ruas transformadas em rios de sangue. Os mongóis lutavam com a fúria da natureza desencadeada, sua crueldade lendária semeando o medo nos corações de seus inimigos. Gengis Khan, um mestre da guerra psicológica, compreendia que o medo era uma arma tão poderosa quanto qualquer lâmina. Histórias de suas atrocidades se espalharam como fogo-pilhas de crânios erguidas diante de cidades sitiadas, prisioneiros usados como escudos humanos, populações inteiras massacradas. O Império Mongol, o maior império contíguo da história, foi erguido sobre uma montanha de ossos, um lembrete sombrio do potencial de crueldade que reside no coração humano. No cruzamento entre o Oriente e o Ocidente, o Império Otomano floresceu, um caldeirão de culturas e religiões, onde diferentes povos conviviam e trocavam conhecimentos. Governado por sultões poderosos que ergueram mesquitas magníficas e governaram com punho de ferro, o império se expandiu rapidamente. Mas por trás da fachada de opulência e poder, havia um lado sombrio. Uma teia de intrigas e crueldade se escondia nos corredores dos palácios. Dentro dos muros do harém, onde a beleza e a traição andavam de mãos dadas,
Concubinas lutavam pela afeição do sultão, conscientes de que a desonra ou a perda de favor poderiam significar a morte. A competição era feroz e a traição uma constante. Sultões, temendo a traição, recorriam a medidas extremas para garantir seu trono, executando seus próprios irmãos, aprisionando-os em haréns dourados ou eliminando qualquer um que ousasse questionar sua autoridade. A paranoia era uma constante no palácio. Os janízaros, a força de elite do exército otomano, eram um testemunho vivo da crueldade do império. Crianças cristãs, arrancadas de suas famílias, convertidas à força ao Islã e treinadas desde tenra idade para se tornarem guerreiros implacáveis, leais apenas ao sultão. Eram a espada e o escudo do sultão, instrumentos de conquista e terror. O Império Otomano, por séculos, lançou uma sombra sobre o Mediterrâneo, um lembrete de que a busca pelo poder pode corromper até mesmo os corações mais nobres. A história do Império é um testemunho de glória e brutalidade, de conquistas e tragédias. E assim, o legado do Império Otomano permanece, um capítulo complexo e fascinante da história mundial. O Império Otomano, por séculos, lançou uma sombra sobre o Mediterrâneo, um lembrete de que a busca pelo poder pode corromper até mesmo os corações mais nobres. O sol nunca se põe no Império Britânico. Este vasto império, que se estendia por todos os continentes, era um símbolo de poder e domínio. Do alvorecer no Pacífico ao crepúsculo nas Américas, a Grã-Bretanha estendeu seus tentáculos por todo o globo, moldando o destino de nações e deixando uma marca indelével na história. Suas colônias eram fontes de riqueza e prestígio, mas também de conflitos e controvérsias. Mas por trás da fachada de progresso e civilização, escondiam-se segredos obscuros, capítulos da história que o Império preferia manter ocultos. Documentos secretos e relatos esquecidos revelam um lado sombrio que raramente é discutido. Na Índia, a joia da coroa britânica, milhões pereceram sob o jugo do domínio colonial. Fomes devastadoras, muitas vezes exacerbadas por políticas britânicas, dizimaram populações inteiras. Enquanto a aristocracia britânica se banhava em luxo e opulência, o povo indiano era massacrado pela fome, suas terras exploradas em nome do lucro. A disparidade entre colonizadores e colonizados era gritante e cruel. A revolta dos cipais, um grito de desespero contra a opressão, foi brutalmente reprimida, um lembrete sangrento das consequências da desobediência. Este evento marcou um ponto de virada na resistência indiana contra o domínio britânico. E em colônias remotas, longe dos olhares indiscretos da metrópole, experimentos médicos sinistros eram realizados em prisioneiros e populações nativas. Essas práticas desumanas são um testemunho do desprezo pela vida humana em nome da ciência e do controle. O Império Britânico, que se autodenominava um farol de civilização, escondia um lado sombrio, um legado de exploração, violência e sofrimento que ecoa até os dias de hoje. As cicatrizes deixadas por este império ainda são visíveis nas nações que um dia estiveram sob seu domínio. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos corredores escuros da história. Os grandes impérios, com toda a sua glória e poder, não estavam isentos da sombra da crueldade. Mas talvez, ao confrontarmos esses capítulos obscuros da história, possamos aprender com os erros do passado. Qual desses impérios você achou o mais sombrio? Compartilhe suas reflexões nos comentários. E se você se atreve a desvendar mais mistérios e segredos da história, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.